Josué foi de suma importância, defendeu Moisés e Josué apoiou o ministério de Moisés todo o tempo. Era um homem de confiança de Moisés e era um homem ali de confiança de Deus para assumir o lugar de Moisés. Na parte 3 nós temos aí qualidades de Moisés como líder. Vamos ver, tópico 1, mansidão e humildade. Tópico 2, piedoso e obediente. Tópico 3, fiel. Então vamos ver aí, mansidão e humildade. Deus falava com Moisés face a face. Todavia, ele com humildade parou para ouvir os conselhos de Jetro, que não era nem mesmo israelita. Então um homem que falava com Deus face a face, aceitar alguém lhe dar um conselho era complicado, era difícil, porque ele recebia conselho, orientação diretamente de Deus, não era de homem nenhum. Então ele poderia dizer, que é isso que você vem falar comigo? Eu falo diretamente com Deus. Se ele quiser que eu faça alguma coisa, ele mesmo fala comigo. Mas veja bem que ele foi humilde. Ele aceitou a autoridade do seu sogro, né? A idade do seu sogro, a orientação do seu sogro. Ele respeitou tudo isso. Ele ouviu. Se ele não tivesse ouvido, Deus não tinha confirmado. Então ele ouviu e Deus depois confirmou que era importante, que era necessário fazer isso. Então tinha um agravante aí. Jetro não pertencia ao povo israelita. Então Moisés poderia ter aí recusado aceitar, recusado ouvir o seu sogro. Mas não, ele respeitou, ele foi humilde e procurou então saber se realmente aquilo era de Deus, e Deus confirmou. Se você deseja ser bem-sucedido em sua liderança, seja humilde. A soberba, além de ser pecado, impede o líder de crescer. A palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há segurança. Todavia, a soberba impede que o líder ouça seus auxiliares. Então a soberba é o contrário da humildade. A soberba leva o homem a não escutar palpites, conselhos, né? Não aceitar a ajuda de ninguém. Então é importante ao líder, aquele que lidera pessoas, que ele aprenda a ouvir seus auxiliares, a ouvir o povo. Por que o líder deve ouvir os seus auxiliares, ouvir as pessoas? Por quê? Porque Deus pode usar uma dessas pessoas, um dos seus auxiliares, para trazer a ele a solução de problemas que ele nem havia ainda enxergado que tinha. Então, esses auxiliares estão ali no meio do povo, estão ouvindo os problemas, né, as necessidades, e esses auxiliares são responsáveis por levar isso ao seu líder e, de preferência, levar o problema junto com a solução para o seu líder. Tópico 2, piedoso e obediente. Moisés era um exemplo de obediência e integridade, e da mesma forma o obreiro precisa ser modelo dos fiéis. Olha aí, piedoso, nós sabemos que tem a ver com a intimidade com Deus, né? De consagração a Deus, de desejo de servir a Deus. Moisés tinha muito isso, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, um desejo de fazer do jeito que Deus gostaria que fosse feito, e um desejo de agradar a Deus. Ele era totalmente submisso a Deus. Também, além de ser piedoso, ele era obediente. Quando Deus mandava, ele fazia. Ele começou fazendo errado. Deus mandou e ele não queria obedecer. Ele se achava tão pequeno para fazer uma tão grande obra que ele queria escapulir no início. Deus teve que colocar o seu irmão para ajudá-lo. Mas a partir daí, sempre que Deus mandava, Moisés obedecia integralmente. Então não basta apenas ser obediente, tem que ser íntegro, tem que fazer de acordo com o que Deus falou e manter-se íntegro, manter-se na posição de santidade para ser usado por Deus. Porque muitas vezes Deus quer usar a pessoa, mas a pessoa não se porta de maneira íntegra. Aproveita que Deus o está usando para ganhar dinheiro, para se dar bem, para enriquecer. Está com má intenção. E aí Deus para de usá-lo. Então nós devemos tomar todo esse cuidado de ser íntegro. Moisés não se vendia.
Moisés não adquiriu riquezas porque falava com Deus face a face, porque tinha essa posição diante das pessoas. Não. Então tomemos cuidado, porque muitas vezes o líder é levado a se aproveitar de uma situação de intimidade com Deus para enriquecimento, para se dar bem, né? Para fazer coisas que não deveria fazer. Deixa de ser íntegro, começa a ser corrupto. O verdadeiro ministro de Cristo precisa viver uma vida digna, não só diante de Deus, mas também dos homens. O servo deve viver e agir de modo honroso no trabalho, na vizinhança e na família. A santidade é um imperativo na vida do obreiro. Um bom ministro de Cristo não apenas dá ordens, mas em tudo é o exemplo para o rebanho. Então veja aqui a importância da integridade, a importância da santidade, a importância de se colocar numa posição para ser usado por Deus, a importância de ser exemplo para os outros. Então, uma vida íntegra, uma vida séria, uma vida que é uma vida no altar. Então o líder deve se preocupar muito com isso. O líder ali é uma vidraça que as pessoas vão jogar pedras para tentar quebrar. Então ele deve se manter firme. É um vidro aí temperado, né? É um vidro aí cheio do Espírito Santo. Então é uma pessoa que vai ter que se manter numa posição de integridade. Muitas vezes não vai ser entendido, muitas vezes vai ser combatido, muitas vezes vai ser até odiado, porque se mantém íntegro. Então ele não se deixa convencer pelo pecado, né? Não é uma pessoa que vive de festa em festa, né? Não é uma pessoa que vive de brincadeiras. Então é uma pessoa íntegra, séria e que está à disposição de Deus para ser usado por Deus. Tópico 3, fiel. Esta é uma das qualidades primordiais de um líder, pois requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4:2. De nada adianta o líder cristão pregar e ensinar a palavra se ele é desobediente, displicente e nem sequer pratica o que ensina. A verdadeira fidelidade revela-se em nossos atos cotidianos. Os olhos do Senhor estão à procura dos que são fiéis. Moisés foi fiel a Deus, ao seu povo, à sua família. Sigamos seu exemplo. Então veja bem, Moisés, apesar de ser um líder, de falar face a face com Deus, nós não vamos ver Moisés aí com outra mulher, com outra família. Nós não vamos ver aí Moisés falar de Moisés estava bêbado. Nós não vamos ver aí manchas, né, nessa vida de Moisés com Deus. Moisés não era um homem que se aproveitava da sua posição junto a Deus para ter uma posição social, uma posição financeira, nada disso. Nós não vamos ver aí Moisés buscando por riquezas, né? Não vamos ver Moisés aí vaidoso, nada disso. Era um homem simples, trabalhador, que estava totalmente à disposição de Deus. Foi um homem íntegro, fiel, sempre fiel a Deus, fiel aí ao seu povo, fiel à sua chamada, ao seu ministério, fiel à sua família. Então, um exemplo de fidelidade. Um homem fiel realmente, um homem de confiança realmente, e que Deus podia usar a qualquer hora. Deus chamava Moisés, falava com Moisés, e Moisés ouvia e atendia à voz de Deus. Então um líder deve estar sempre aí à disposição, pronto a ouvir a voz de Deus. Ter intimidade com Deus para ouvir Deus falando com ele, trazendo a ele a solução para os diversos problemas que ele enfrenta e que sempre vai enfrentar. Um líder sempre terá problemas a enfrentar e sempre terá que ter soluções vindas de Deus para esses problemas. Vamos ver aí a conclusão. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. O líder cristão precisa de auxiliares dados por Deus que o ajude. Então a obra de Deus é uma obra complexa a ser realizada. É uma obra que exige muito do líder. Que ele seja aí um homem santo, né? Seja um homem aí dedicado à leitura da palavra de Deus, à oração, ao jejum, um homem que tenha caráter moral
e que esteja sempre disposto a obedecer a Deus, um homem que não busque riquezas, que não esteja comprometido com o mundo. Então é muito importante aí um líder, um verdadeiro líder, e é muito exigido de um verdadeiro líder. Não sejamos como muitos líderes que não sabem delegar tarefas. Estes acabam sofrendo e fazendo a obra de Deus sofrer danos. Então o líder deve ter em mente que ele precisa de auxiliares. Sempre para liderar pessoas se precisa de muitos líderes. Quanto mais pessoas, mais líderes. Então delegar tarefas é importantíssimo para o líder que vai trabalhar com várias pessoas. Então é necessário o quê? Um preparo, né? Então a igreja deve sempre investir nesse preparo de seus líderes. E esse preparo não é apenas intelectual, mas deve haver um preparo espiritual. Olha, a busca pelos dons do Espírito Santo hoje se torna uma coisa tão importante que passa a ser a mais importante da igreja hoje. Um líder que não tem comunhão com Deus, um líder que não tem no seu ministério a confirmação do seu ministério através de sinais, prodígios, maravilhas, através dos dons do Espírito Santo, é um líder que está liderando sem Deus. Isso é terrível. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, onde o líder não é líder na verdade, onde o líder é apenas um administrador, onde não existe nenhuma confirmação de Deus desse líder. Então o povo fica meio que perdido. Como é que eu vou pedir conselho para esse homem se eu vejo que ele não tem intimidade com Deus? Como é que eu vou pedir a esse homem para me ajudar com o meu problema se ele não consegue nem resolver os próprios problemas? Como é que eu vou confiar segredos à pessoa que eu vejo que não tem intimidade com Deus, que não guarda o segredo que eu vou lhe dizer?